Fala aí, meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre plugins e quais são os tipos que a gente utiliza aí dentro, tá? Bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o plugin ele vai rodar lá no back-end do nosso código, né? Então ele normalmente roda utilizando um .NET Framework com base aí no C Sharp, tá? Bom, tendo isso em mente, a gente tem que entender que ele roda a partir de determinadas operações que acontecem dentro do banco de dados. Então, o plugin ele tem um gatilho, tá? Ele precisa de algo, de um gatilho para ele acontecer, para rodar aquele código todo que você criou, tá? Tendo isso em vista, como que a gente vai entender mais o plugin? Primeiro, a gente tem que entender quais são os tipos de gatilhos que a gente pode utilizar dentro de um plugin, tá? O plugin, como eu falei anteriormente, ele roda através do banco de dados. Então, quando existe alguma ação dentro do banco de dados, é executado aí, começa o gatilho de determinado plugin. Plugin existem três tipos de gatilhos, tá? Bom, existem mais, mas os mais comuns eu vou falar aqui para vocês porque existem muitos, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é para a configuração de gatilhos de plugin, a gente precisa saber em que momento do banco de dados que a gente quer que rode aquilo ali. Se é numa criação de um registro, por exemplo, eu vou lá e salvei um contato, criei ele do zero, é um gatilho que eu posso utilizar dentro do plugin. O número 2, na mudança de um campo. Então, lá dentro do contato, eu tenho o campo chamado account. E quando eu alterar essa account, eu quero que o meu plugin, com o meu código, ele rode, tá? Esse são outro tipo de evento. Outro tipo de evento muito comum é o set state. Então, que ele é, por exemplo, quando o registro fica ativo de ativo para inativo, quando há uma alteração no campo state code, que é basicamente a mesma coisa do onChange anterior, beleza? A partir disso, temos mais três tipos. Então, eu quero que rode no onCreate ou no onChange, mas em qual momento você quer que ele rode? E aí temos mais três tipos de eventos, tá? Lembrando, galera, que essas informações você precisa ter na sua cabecinha quando você vai fazer uma entrevista. Essa pergunta ela cai assim em quase todas as entrevistas. Quais são os tipos de plugin? E é muito importante que você saiba responder. O primeiro tipo de plugin que tem é o pré-validation. O pré-validation, ele é no momento que você vai lá e faz uma alteração no registro e salva ele. Só que existe uma série de coisas que rodam a partir do momento que você salva o registro, como JavaScript, como business rules, como processos, como plugins, inclusive. E se você criar um evento deste chamado pré-validation, o seu plugin vai rodar antes mesmo disso tudo. Então, quando você salvar, ele vai rodar antes mesmo do JavaScript, antes mesmo da Business Rule, antes mesmo de outras coisas serem disparadas. Esse vai ser o primeiro evento que você pode executar. Ah, mas se eu tiver dois plugins, você pode, lá dentro desse evento, setar a ordem desse plugin. Isso a gente vai ver ali mais para frente, tá? Eu já mostrei, inclusive, nas aulas passadas, mas eu resolvi reforçar aqui porque tem uma galera que já está conseguindo entrevistas. Então, é importante você ter isso aqui em mente, tá? Outro tipo, número 2, pré, pré-operation. Isso significa que ele vai rodar depois do pré-validation, que é o primeiro, mas ele vai rodar antes do registro ser salvo dentro do banco de dados, tá? Então, existe uma operação de salvamento do banco de dados que ela inicia, mas esse seu script ele vai rodar antes, tá? Para que isso é utilizado? Às vezes, eu quero que alguma coisa rode, busque dados e informações antes de salvar no banco de dados. Por exemplo, preenchimento da tabela A para a tabela B. Quando eu for clicar no registro para salvar, eu quero que o código vá lá naquela tabela A, busque os dados e coloque nessa tabela B e só aí sim efetue o salvamento dentro do banco de dados.
tá? Esse é um tipo de operação que a gente tem que é muito comum. Fique aqui até o final que eu vou dar um bônus também, que tem uma informação que é muito importante, que você não pode deixar de saber sobre plugins, que vai cair em entrevista e você vai se perder se você não ver esse vídeo. Então deixe seu like também, se inscreve aqui no canal e lhe agradeço. Vamos para o último tipo de evento que você pode registrar dentro de um plugin. Se chama Post Operation. Post Operation nada mais é do que rodar o plugin depois que o banco de dados está salvo, tá? O que significa isso? Quando o seu registro for salvo, terminou, tá tudo ok, já está lá no Dataverse salvo, então a partir daí eu vou rodar o meu plugin com o meu código, com a minha execução. Lembrando que esse é o último nível e é o mais comum que é utilizado aí por plugins, tá? Normalmente as operações não precisam rodar antes, e aí ele entra numa similaridade já bastante com JavaScript Power Automate por rodar depois, tá? Então ele tende a ser menos útil, digamos assim, do que os outros, porque a gente já tem outros tipos de ferramentas aí que a gente pode mesclar e utilizar para plugins em si, tá? Bom, tendo isso em vista, você está aqui. Existem mais alguns tipos de configuração que existem quando você vai registrar o seu plugin. Uma pergunta muito comum é: o que você faz depois que você cria o seu plugin? Como é que você publica ele? E aí muita gente se perde, fala que vai lá e cria o pacote e tudo mais, e cria o DLL e publica lá no Plugin Registration Tool, mas se esquece da parte que é importantíssima, que é a geração do arquivo de certificado. Você não consegue fazer a publicação de um plugin sem a certificação. Lembrando que existem diferenças entre plugins e steps, que eu estava falando aqui, dos tipos de gatilhos são steps, eles não são o plugin em si. O plugin é o código que vai armazenar a sua DLL, o registro da informação, e vai salvá-la, tá? Então, esse é o código que vai rodar, mas os steps, eles são as triggers, são esses tipos de triggers que tem. E aí eu queria falar de mais uma que é importante, que se chama, quando você faz o disparo de determinado plugin, de uma trigger, de um step, o que você tem lá? Você tem algumas opções de parâmetros para passar. E, por exemplo, eu quero buscar informações do nome desse cara aqui, lá dentro do meu plugin. Beleza, eu faço um código e vou lá e publico e pego essa informação ali na hora, certo? Certo. Agora, próxima coisa. Quero comparar o nome se o nome foi alterado. Então, antes eu tinha o nome é, dev e agora eu tenho o nome realista. Como que eu faço para fazer essa comparação? Isso é uma pergunta muito comum dentro de entrevistas de Dynamics 365 na parte de plugins. E a resposta é simplesmente você tem duas opções de utilização lá dentro dos steps, que se chama pré-image e post-image. O nome já está muito bem dito, né? Quando o plugin trigar, vai ser gerada uma pré-image, uma imagem daquele registro inteiro, como ele era antes de ser alterado. Depois, vai gerar uma imagem chamada post-image, que é depois que rodou tudo ali, exceto o seu plugin, né? Ele vai ver o que foi alterado, se teve alguma alteração. Esses dois caras, eles são muito interessantes para fazer comparação. Então, você pode comparar o pré-image do nome, o nome que está no seu pré-image, com o post-image que está no seu nome. Aí você tinha antes lá dev, e daí depois realista, você vê que houve uma alteração no campo chamado nome, tá? Vai fechar 10 minutos esse vídeo, cara. E assim, ó, essas são as partes bem interessantes, porque é isso que vai cair normalmente dentro da sua entrevista. Na hora do registro de plugin, quais os tipos de registro que existem? Dois tipos: assíncrono e síncrono. O que faz cada um deles? Registro síncrono vai travar o usuário de fazer qualquer ação enquanto seu plugin não continuar a registrar, tá?
Registro assíncrono vai continuar normal. O cara pode disparar o plugin e continuar fazendo qualquer coisa que vai funcionar tudo direitinho, não vai travar nada para ele, tá? Esses são os dois tipos ainda interessantes. Galera, além disso, existem mais coisas que vocês podem estar aí enfrentando na hora de uma entrevista relacionado a plugin, é, que vai também às vezes fazer você matutar depois por não ter uma resposta pronta, mas isso é muito comum e por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês ficarem fininhos nisso aí, saber responder esse tipo de pergunta que acontece bastante. Então, se esse vídeo vai te ajudar, cara, você acha, se inscreve no canal aí. Tamo junto, até a próxima e tchau.